6 hoje, né? 5 hoje. Sendo hoje 5 de outubro de 2020, 10 horas e 16 minutos, dou início à sessão do plenário, chegando o nosso presidente, que assim nós damos andamento. Há quórum para trabalho, senhor presidente. Pedido de providência 510, do vereador Carlos Nilo Pintos. Solicita a limpeza de toda a extensão do canteiro central, situado na rua Tenente Miguel Luiz da Cunha, e a colocação de contêineres de lixo ao longo do canteiro central, situado na rua Tenente Miguel Luiz da Cunha. Pedido de providência 511, do vereador Nilo. Solicita o patrulhamento e balastramento da rua Washington Muniz, no bairro Jardim 1, próximo ao número 33. Pedido de providência 512, do vereador Germano Camacho. Solicita a reativação do poço artesiano localizado no Quarentenário e também verifique a possibilidade de efetuar a canalização da rede de água para abastecimento das famílias que vivem no assentamento Caneleira. Pedido de providência 513, do vereador Germano Camacho. Solicita que, se possível, a liberação dos serviços realizados pelos profissionais do setor de festas e eventos, obedecendo rigorosamente todos os protocolos referentes à prevenção da Covid-19. Pedido de informação 132, do vereador Evandro Tembir, solicita quantos contratos de aluguéis firmados pelo município existem e qual a finalidade e o valor de cada contrato mensal. Não é necessário documento, só informação, até pela economicidade. Pedido de informação 133, vereador Evandro Tembir, solicita qual os 20 maiores devedores do município e os respectivos valores da dívida. Para votar, a vereadora Maria Helena Duarte vem através de justificar a ausência na sessão extraordinária do dia 28 de setembro de 2020, segunda-feira, a fim de tratar assuntos do mandato. Ordem do dia Ordem do dia número 29, quarta-feira, 7 de outubro, sessão ordinária, projeto de lei 80, e o assunto autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 71.420 para a Secretaria Municipal de Saúde. Era essa a leitura, senhor presidente, para hoje. Obrigado, vereador Antônio Zenoir. Só relembrando que voltamos à normalidade da casa, a partir de hoje. Então, amanhã tem sessão das comissões, tá? E quarta-feira continua normal, então. E passamos às votações, então. Justificativa de ausência, a vereadora Maria Helena, no dia 28 de setembro de 2020, a fim de tratar de assuntos do seu mandato. Em discussão, em votação. Os vereadores concordam permanentes como estão, os que discordam, levantes. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Carlos Nilo. Presidente, é só uma consulta à mesa, no sentido que eu sei que existem resoluções que nos mantêm aqui dentro de um critério de serviço a ser realizado. Existe a possibilidade de nós fazer uma alteração nessa resolução e manter as segundas e as quartas, para que a gente faça a nossa análise de comissões nas quartas? Que, na verdade, o que está acontecendo, nós não estamos conseguindo ter quórum em todas as comissões, então o que a gente achou melhor voltarmos à normalidade de terça para poder adiantar os projetos e deixar tudo encaminhado. Passamos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Danúbio. Registrar o aniversário do doutor Cristiano, nosso procurador da casa aqui, desejar a eles felicidades e muito sucesso na sua carreira e com a sua família. Obrigado, vereador. Primeiro vereador, fazer uso da palavra. Primeira vereadora Maria Helena. Uso. Tribuna. Tá bom. Vereador Maurício Galo Del Fabro. Sendo 10 horas e 20 minutos, então. Bom dia, senhor presidente, vereadora Márcia, Maria Helena, os colegas vereadores.
O fato, eu acho que todos perceberam esse final de semana, no sentido que desabou aquela casa da esquina da Silveira Martins com a Avenida Tamandaré. E aqui estamos há 8 anos nessa casa, naquela luta por aquelas casas antigas, particulares, tantos proprietários querendo, de alguma forma ou de outra, vender, pagar suas contas, investir, melhorar de vida, ou até mesmo o futuro dos seus filhos, e não podemos ter o livre arbítrio de escolha nas suas residências particulares, que somos proprietários. Aí vem toda aquela função, né, dos agentes culturais do nosso município. Infelizmente, tivemos a última luta, que foi o antigo Cinema Colombo, aonde está totalmente em ruínas, aonde pegou fogo, aonde o proprietário reside fora de Santana do Livramento e não conseguiu construir 2 prédios e um estacionamento no meio, que isso iria incrementar o orçamento do município, iria dar trabalho para as pessoas na construção civil, que em Santana do Livramento nunca parou, cada vez cresce mais. Agora, essa gente, esse empreendedorismo, esses investidores, Henrique, eles querem empreender no centro da cidade. Eles querem investir no centro da cidade, né? Eles não querem se afastar num bairro, numa vila. Eles querem aonde tem público, aonde tem giro financeiro muito grande, aonde tem cliente. E esse aí do Colombo, a princípio, já vendeu para outro. Esse já vendeu para outro. E assim fica, né? Juntando barata, rato, o mato crescendo. Aí nos deparamos com um prédio que caiu. Porque eu digo assim, Maria Helena, eu digo no todo. Tá? Eu digo a administração, né? Mas eu falo dos agentes culturais. Nós poderíamos falar de muitos que trabalham lá numa determinada secretaria. Vamos falar no todo. Nós não podemos especificar, vamos generalizar aqueles que defendem, que eu já vou chegar na casa que caiu, que há poucos dias, senhores, andavam nas redes sociais uma agente cultural fazendo uma campanha para que não fizesse compras numa farmácia que veio para Santana do Livramento, que se instalou, a única farmácia de Santana do Livramento, aqueles que têm, no mínimo, 7 estacionamentos para veículos. Já terminou? Com a Tamandaré, com a Conde de Porto Alegre. E sabe por quê? Porque era um antigo posto de gasolina, porque tinha uma bomba de gasolina muito antiga. Aqui se vive muito do passado, infelizmente, Santana do Livramento. E aí não deixam que as coisas, que tenha progresso, que tenha desenvolvimento, que tenha investimento, que venha gente de fora. Mas o que é isso? Aí me cai uma casa antiga ali. Não, essas ninguém cuida. Eu quero ver essa turma dos agentes culturais. Imagina se tivesse matado alguém na hora do desabamento. Então é isso. Isso é para refletir, Tacir, que nós estamos aqui, e muitos apoiaram para o desenvolvimento aqui, colegas. Outros não. E eu respeito. Tem que respeitar, enfim. Enfim, eu não luto por causa própria, mas eu resido, sim, num prédio muito antigo, familiar, e já se perdeu várias oportunidades de venda. Vendas fantásticas, né?
que iria ajudar quem? Iria ajudar os meus filhos, nada mais do que isso. Porque depois que a gente tem filho, a gente vive para eles. Enfim, esse é Santana do Livramento, que nós não queremos. Nós queremos que as coisas aconteçam. E tem muita gente aqui contra o desenvolvimento do Santana do Livramento. Aí fazendo campanha contra aquela rede farmacêutica para que não comprem. Mas isso é uma palhaçada, é ridículo. E aí me cai uma casa antiga ali, agora não vão lá cuidar, não vão ajudar, não vão restaurar, não vão levantar, não vão colocar tijolo sobre tijolo. Enfim, senhores, é muito triste o que nós vivemos aí em Santana do Livramento. É retrocesso para o desenvolvimento. Senhor presidente, era isso, só para não cair no esquecimento. Nós estamos sempre lutando aqui para o desenvolvimento do Livramento e nós temos que deixar claro quem é essa gente aí que não deixa que as coisas melhorem em Santana do Livramento. Um abraço, obrigado. Obrigado, vereador Maurício Galo Del Fabro. Próximo vereador. Próximo vereador Romário. Dispensa. Próximo vereador Ulberto Navarro Garrão. Dispenso, mas irei falar. Próximo vereador sou eu mesmo, senhor presidente, falarei. Bom dia a todos, bom dia a todas. É impossível a gente não se manifestar, né? Não tem como não se manifestar. Primeiramente, pela própria decisão da Justiça, em mais uma vez, ajudar o governo do Estado nessa situação deplorável contra o magistério. Vereadores, a Justiça deu ganho de causa ao governo com relação aos descontos do salário. De um salário que já é o pior possível. Não, o dele não, né, meu lado? Imagina. E todos os seus apoiadores, né? Aí eu pergunto mais uma vez, e sempre tenho dito aqui, que independente de eu participar de uma sigla, seja ela qual for, não tem como eu ficar contra os meus colegas e contra os meus princípios e a profissão que eu tenho. Imaginem que os professores recuperaram, senhores, toda a carga horária, todos os dias letivos, e mesmo assim o judiciário confirmou o desconto dos professores, confirmou toda a miséria dos professores e assim por diante. Mas o que é pior ainda vem. Agora o governo do Estado, o vereador Dagberto, e tenho lhe ouvido bastante, passa a responsabilidade do início das aulas, reinício das aulas, que já estamos em outubro, já está para terminar o ano letivo, é novembro e dezembro as provas finais e fechamento, seria isso em época normal. Pasmem os senhores que passa essa responsabilidade para as direções e para as escolas. Aonde nós assistimos aqui, durante todo o início dessa pandemia, lá por volta de março, a falta de recursos para restabelecer com segurança as aulas no ensino público, aonde o governo faliu na sua responsabilidade de prever um reinício às aulas com responsabilidade, dando à comunidade escolar toda uma segurança, e agora os pais é que têm que assinar termos de responsabilidade. Quer dizer, se morrer filho, a tia ou tio, lamento, pêsames quem perde a família, porque quem assinou a responsabilidade do retorno às aulas foi a família, não é mais o governo, vereador Romário. Não é mais. O governo passa sempre a responsabilidade do caos, do desastre, das coisas ruins, ao funcionalismo. E agora, nesse caso, vereador Danúbio, a escola pública. E tem ouvido também com relação à escola particular, que é outra seara
Diferente, porque aí vai ter os seus EPIs, vai ter todos os meios protetivos, mas é outro departamento, porque o Estado, sob sua responsabilidade, está mandando para as escolas a responsabilidade do início das mesmas, agora, para começo das famílias, vereador Melado. Pasmem contra isso. Quer dizer, o próprio governo do Estado, que passou meses assumindo, com protocolos, com decreto, e agora que as eleições se aproximam, e agora que é o momento mais delicado, porque a doença não foi erradicada. Nos países europeus, na França, está aí uma segunda onda, vereadora Maria Helena. Aí, o Rio Grande do Sul, em especial, vamos voltar às aulas. Então, é uma coisa, vereadora Maria Helena, absurda. Quem vai morrer, provavelmente, se não nossas crianças, se não retomar esse lamentável vírus novamente, reinfestando toda uma comunidade, as cidades no Rio Grande do Sul, mas é assim que vê o governo do Estado, o magistério público estadual. O magistério público estadual. E aqui vai o meu elogio, não somente a Santana do Livramento, ao prefeito, mas como as dezenas e dezenas de prefeitos por aí que tomaram para si essa responsabilidade de dizer não ao início das aulas, por respeitar os pais, considerar a saúde humana, o valor da vida, a uma situação absurda de retomar as atividades escolares, depois que os professores, já massacrados, já atormentados, cheios de trabalho, via online, via distância, via virtual, de todo o trabalho que eles têm, e não é pouco, senhores, o trabalho remoto que os professores estão tendo, não é pouco, ainda agora dizem, voltem, mas é responsabilidade das famílias, é responsabilidade do diretor da escola, é responsabilidade dos professores. Sem falar em todos aqueles profissionais que estão em risco. Em risco. Sejam funcionários de merenda, de limpeza, e especialmente os professores. E como é que vai se restabelecer essa volta, sabendo que esta clientela, digamos assim, vereador Romário, deverá retornar às escolas para o contato, que nós já falamos aqui, o contato, o abraço, o beijo, porque criança faz isso, adulto também. Imagina vir a criança, o seu filho, o neto, e a professora dizer, fica aí, 2 metros, não chega, me dá bom dia e não me agarra. Aonde toda a comunidade vive com harmonia, a aproximação das pessoas. É assim que escola é. Escola é aproximar, é carinho, é pegar, é contato. Como é que se faz isso? Mas o governo entende que não. Que tomadas as medidas, quais medidas? Ah, mas estamos enviando todos os equipamentos. Agora tem dinheiro para enviar equipamentos para as escolas, quando as escolas não têm nem porta, às vezes, não tem nem vidro, vereador Melado. Verbas atrasadas de repasse e por aí afora. Então é vergonhoso, senhores. Aqui vai meu protesto, principalmente termino meu comentário. E bato no peito quando eu digo isso, até porque os senhores me acompanharam, se não todos os senhores que não tiveram condições, mas todos dessa casa, foram unânimes em defender a vida, em defender a escola pública. Como é que o governo toma uma atitude dessa? Como é que o governo se atreve a fazer das escolas um ninho perigoso para a reinfestação desse vírus? E termino dizendo, independente de partido, me defendo sim aqueles que tiveram ao lado dos servidores públicos, ao lado, não tem qualquer restrição nisso, ao lado do magistério gaúcho. É uma vergonha saber que os nossos deputados, aqueles que nós votamos, vereador Melado, que o senhor fala muito bem aqui na tribuna, que deveriam defender o interesse maior da população, ficaram ao lado do governo na votação dos projetos nefastos e devastadores contra o magistério público, contra o funcionalismo. Como isso? Então, nem vou falar em eleições municipais.
Eu espero e conclamo a todos que nas próximas eleições para deputado estadual, a gente tenha a vergonha na cara, a valorização e o respeito para votar em quem é nosso, independente de quem sejamos nós, senhores. Independente. Que o magistério público, os servidores, acordem para votar naqueles que representam a categoria, naqueles que vão os defender. Porque votar em gente que vem de longe para defender interesses de empresários, outros interesses afins, é o que dá. Deputados que foram comprados, deputados que foram negociados e que gerou toda essa vergonha. Agora, cadê eles? A pergunta fica, cadê eles? Com raras exceções, eu já citei aqui, dos partidos que defendem os servidores, em geral. Com raras exceções, os outros não disseram nada até agora para o Leite. Nada. Estão quietos, omissos, enrustidos pelas campanhas municipais e por aí afora. Mas eles estão protegidos na Assembleia Legislativa, vereadora Maria Helena. Estão protegidos. Eles estão protegidos. E, por último, diria a vocês, que eu aprendi também na escola. Enquanto é na casa do vizinho, está tudo bem. Mas o dia que bater na nossa porta, aí a dor convém. Obrigado. Obrigado, vereador Antônio Zenoir. Próximo vereador. Vereador Aquiles Pires. Ok. Senhor presidente, eu vou fazer uso daqui e vou, Zenoir e colegas, nós aprovamos aqui moções em defesa da vida, contra a abertura das escolas da rede pública, sem ter as devidas adequações, sabendo que a rede de educação pública, os prédios, os espaços que abrigam as crianças, professores e trabalhadores da comunidade escolar, eles são inapropriados para o retorno num período desses. Nós fizemos levantamento em algumas escolas, falamos aqui, eu cito um exemplo do Héctor Acosta ali, tem 3 salas, inclusive a diretora foi na RCC, foi no rádio, outras rádios, dizer que tem 3 salas ali que eram impróprias, estavam destruídas, o governo não recuperou e quer que retorne às aulas. É impossível, e não dá para entender o governo do Estado, que começou razoavelmente com um entendimento que foi até elogiado pelo combate, mas depois esmoreceu e está colocando em risco a vida da comunidade escolar, professores, alunos, e com certeza os pais não querem levar os filhos para a escola. E tem exemplo aí de pessoas que pegaram, e muita gente que não acreditava, que infelizmente tinha dúvida do risco do Covid, hoje estão se dando conta que é real e que é perigoso, e tem pessoas que se deram conta tardio, e isso é triste, dá pena, tem pessoas, vereador Romário, que a gente conhece da nossa cidade, que estão passando hoje e que perderam muito por não acreditar e por não ter o cuidado no início. E esse cuidado se reflete também nesse momento eleitoral, que é muito delicado. A gente tem que ter um cuidado extremo no contato com as pessoas. Então, as redes sociais, e a gente até para conversar com as pessoas, a gente fica preocupado e é muito inseguro esse momento. E a educação, ela tem outros meios, né? A educação pública não pode retornar sem esses cuidados que hoje estão acontecendo. E muito triste também, do governo nacional, do governo federal, do Bolsonaro, em relação ao tratamento, vereador Nilo, da inclusão, né, e da forma como está tratando as pessoas, os alunos, a comunidade, tentando diferenciar e colocar em locais separados, diferentes, pessoas, alunos e comunidade que precisam de um cuidado especial. Essa desinclusão
Isso é muito triste. E eu falei esses 2 pontos para tocar no ponto principal. A importância das pessoas escolherem os candidatos, os governantes, muito mais a nível federal e estadual. O federal é fundamental. Tem que conhecer, não pode eleger um presidente que não tenha conhecimento, que não tenha capacidade de união com todos os brasileiros. Isso é para o Estado e isso também é para o município. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada maltratando as pessoas. Ninguém consegue evoluir judiando de quem precisa. A função do Estado é ajudar, a função do Estado é proteger. Se não fizerem isso, saiam da vida pública. Vão fazer anarquia, vão fazer no outro setor e ficam sujeitos à justiça e à própria punição dos órgãos que existem para isso. Mas dentro, um presidente, um governador, colocar em risco a vida das pessoas, promover o desequilíbrio, não é inadmissível. E isso passa também por essa eleição municipal e passa pela próxima eleição a nível nacional. As pessoas têm que ter cuidado, as pessoas têm que ter uma visão da política mais relacionada, não com a rixa de Grenal, tipo, não gosto porque é direita, não, mas a pessoa tem que ter uma conduta ilibada para preservar a vida e preservar o direito das pessoas, preservar a legislação vigente, que é a Constituição Federal, preservar a integridade e o reparte do recurso público com igualdade para quem precisa. É isso. Basta fazer o simples. Basta fazer o simples. A função do Estado é proteger e distribuir para as pessoas que precisam. Senão, não tem função o Estado. Estado mínimo não é inadmissível. Estado mínimo é inadmissível. Ainda mais num país de terceiro mundo como o nosso. E isso nós vimos e a gente percebe quando tu tem os teus vizinhos, quando tu tem as pessoas com dificuldade e não tem a mão do Estado para ajudar. Por isso que a democracia é boa. Precisamos da democracia, mas precisamos de uma democracia com pessoas humanas, com pessoas que de fato entendam a dificuldade das pessoas, que conheçam e que se propõem estar na vida pública para fazer cumprir a função do poder público, que não é retirar e não é colocar as pessoas em risco, e sim proporcionar uma qualidade de vida para todos. Quando as pessoas falam que isto é de esquerda, porque comunista, às vezes uns falam brincando, digo, eu não defendo a esquerda que nós defendemos, não é o comunismo, mas o socialismo, é que todos tenham a proteção do Estado como está na Constituição Federal. É esse o socialismo que nós precisamos. Nós não precisamos daquela política de as grandes riquezas nas mãos de poucos. Não, nós precisamos do contrário. Nós precisamos de mais riqueza, mas distribuído com a finalidade, que é distribuir a renda, a riqueza desse país para as pessoas que precisam. Não grandes fortunas na mão de poucas pessoas. E aí começa e retorna a desigualdade, a pobreza e a miséria, que infelizmente é o que está acontecendo no nosso país por eleger um presidente insano, um presidente que não valoriza e não tem compaixão com as pessoas. Infelizmente, isso é triste, porque isso nós estamos contatando e as pessoas, infelizmente, estão se dando conta com aquela maneira mais triste, sentindo na pele, que isso nós não queremos. Nós queremos que todos tivessem entendido isso pela percepção de brasileiro, pela percepção de que, para comandar o nosso país, precisa de ser uma pessoa humana e que entenda as necessidades do país. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Aquiles. Próximo vereador. Próximo vereador, Carlos Henrique Silveira. Dispensa. Próximo vereador, Carlos Nilo. Próximo vereador, Dagberto Reis. Já foi? Já foi. Dispensou já. Dispensou, vereador. Vou fazer uso daqui, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, estava acompanhando a fala dos vereadores que me antecederam, aí, especialmente o vereador Antônio Zenoir e agora o meu colega de bancada, líder da bancada do meu partido, vereador Aquiles Pires.
Sobre esta questão da educação. Aliás, o CPR Sindicato deve estar entrando aí com um pedido ainda hoje, né, pedindo à Tribuna Popular. Quero agradecer, senhor presidente, por ter liberado para que os professores, para que os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que virão outros sindicatos, o CPR faz o pedido, mas virão outros sindicatos também, para que os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul possam manifestar aqui a situação que estão vivendo, que é uma situação realmente muito difícil, que é uma situação muito complicada, com relação aos seus salários, com relação a esta reforma administrativa, enfim. Essa reforma administrativa que nada mais é do que a penalização e, ao mesmo tempo, ela sucateia o serviço público. O vereador Aquiles falava agora aqui sobre o papel do Estado. O Estado vai ficando cada vez menor o Estado vai ficando, na medida em que a educação, na medida em que a saúde são deixadas de lado e não há investimentos, e não há investimento em servidores para conseguir executar esse trabalho, as coisas começam. E alguém sempre vai lembrar de um servidor ou outro que não atende bem, mas esses são minorias, senhores. Serviço público, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos servidores públicos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, são pessoas que estão preocupadas em desenvolver um trabalho de qualidade, estão preocupados em realmente servir ao público. Tem as exceções, claro que tem, assim como tem entre nós aqui, entre nós políticos também. Assim como eu não gosto que generalizem com relação aos políticos, e este é o momento que se generaliza, Márcia, de que todo político é igual. Não, nós não somos iguais. Com as nossas diferentes ideologias, com as diferentes linhas de pensamentos, tem pessoas sérias. Aqui neste parlamento, aqui, tem pessoas sérias. Nós podemos discordar, podemos divergir, e isso faz parte da democracia. Mas não pode generalizar, como também não dá para generalizar no serviço público. E o que parece é que há uma generalização. E isto, a partir do momento em que não se investe no servidor, você acaba sucateando na saúde, acaba sucateando na educação, nos mais diferentes setores, e aí o que ocorre? Quer dizer, o serviço sucateado, as pessoas vão procurar um serviço privado, fazem das tripas um coração para, de repente, colocar um filho numa escola privada. Por quê? Porque não acreditam mais na escola pública. Porque a escola pública está sendo sucateada. As pessoas fazem das tripas um coração para ter um plano de saúde privado, porque não acreditam mais no SUS, porque o SUS não tem recurso. Não, o SUS tem muito recurso, tem muito dinheiro, é que não prestam um bom serviço. E a partir do momento em que não prestam um bom serviço, que sucateiam, principalmente no servidor, tu quer atacar. E esse governo do Bolsonaro, com a linha política que deu, e o Eduardo Leite aqui, é cópia fiel do Bolsonaro, tem sido pródigo em fazer isto, né? É atacar o servidor. O servidor público virou o inimigo público número 1 do governo. Aqui no Estado, aqui é incrível todo o esforço que o Eduardo Leite tem feito para entregar o Estado do Rio Grande do Sul para o setor privado. Aí o Estado, que tem uma fúria arrecadadora, e o Eduardo Leite tentou aumentar impostos aqui, a Assembleia barrou, ele não apresentou, porque a Assembleia barrou. Ele ia aumentar impostos até do Fuquinha Velho lá. Quem tem o Fuquinha Velho de 30 anos lá, ia pagar IPVA. Ele ia aumentar impostos, algo que não existe no país, que é colocar impostos em cima da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Aqui no Rio Grande do Sul ia aumentar tudo em termos de impostos. A Assembleia acabou barrando, ainda bem que acabou barrando. Eu acho que ficaram com medo justamente por se tratar de um ano eleitoral. Porque sim, nós somos entes políticos, e sendo entes políticos, nós temos responsabilidade, sim, com o processo de escolha e com aqueles com os quais nós alinhamos politicamente. Sim, temos esta responsabilidade. Então é bom, vereador Antônio Zenoir, quando a gente apoia um deputado que a gente sabe como o deputado votou. Acho que é o fundamental, agora mesmo nessa campanha eleitoral, as pessoas têm falado o que fez e o que vai fazer. Olha, eu acho que o fundamental é como vota vereador, como votou o vereador e como vai votar o vereador. Da mesma forma também vale para os deputados, tanto estaduais quanto federais. Nós, quando nos alinhamos com eles, independente, o deputado ele é do Estado estadual, ele é do Rio Grande do Sul, não necessariamente ele tem que ser vereador, tem que ser de Livramento. De Livramento tem que ter vereador é que vai ver as questões locais. O deputado ele é estadual. Agora tem que ver o que esse deputado representa, se ele tem um alinhamento político com aquilo que eu defendo. Se tiver, vamos lá. Se não tiver, não posso votar.
A mesma forma também acontece com relação ao deputado federal. Então a gente tem que ter orgulho quando a gente vota em deputados que não compactuam com isso que está acontecendo hoje no estado do Rio Grande do Sul, que não compactuam com isso que está acontecendo no país. Eu tenho esse orgulho. A deputada que eu apoiei, primeira suplente de vereador, primeira suplente de deputado, Estela Farias, candidata hoje a prefeita de Alvorada, deve se eleger prefeita, e se não se eleger prefeita, nós temos oportunidade de ganhar em algumas cidades do estado, e certamente vai ser deputada, deputado estadual, sempre defendeu os servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Reconhecido por muitos, aliás, o vereador Germano aqui, que é do PTB, sempre reconhece e fala na tribuna sobre o trabalho da Estela enquanto deputada. Então eu tenho orgulho de ter votado na Estela. Sei que a Estela, se estivesse lá, não estaria compactuando com o que faz o Eduardo Leite. Em nível federal, deputado Elvino Bongás aí tem votado sempre a favor dos trabalhadores e contra esta reforma administrativa do Bolsonaro. Então, essas questões, eu acho que elas têm que ser colocadas. Nós vivemos em um momento eleitoral, momento de disputa, mas eu acho que tem que ser uma disputa de projetos, uma disputa de ideias, e a gente tem que saber o que é que está sendo colocado ali em termos de projetos e de ideias, seja de quem for. Seja de quem for, seja de direita, de esquerda, de centro, enfim. Mas tem que ter um alinhamento na defesa daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente espera que seja feito para que se tenha uma cidade melhor, para que se tenha um estado melhor, para que se tenha um país melhor. E somente nós vamos conseguir mudar as coisas, e aonde está ao nosso alcance, é na nossa cidade. É aqui que a gente pode escolher os nossos representantes, é aqui que a gente pode trazer para o debate aí temas importantes, inclusive este dos servidores públicos. Inclusive este dos servidores públicos aqui do município de Santana do Livramento. Esse também é um tema que tem que ser colocado aí para o debate, tem que ser colocado para a discussão nessa campanha que recém está iniciando aí, mas que tem que ser sim, e acredito que seja uma campanha de ideias, uma campanha de projetos, sem a ojeriza deste ou daquele, mas que seja para que se possa construir uma cidade melhor para todos e para todas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dagberto. Próximo vereador. Vereador Danúbio Barcelos. Próximo vereador Evandro. Próximo vereador Germano. Próximo vereador Leandro Ferreira. Próximo vereador Lídio Mendes. Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, vou ter que falar do tal governador, esse que eu votei, esse cidadão que me enganou bem direitito, não? Mas, realmente da sinceridade, eu acho que ele não tem filho, né? Não, acho que ele não tem filho, não. Não deve ter. Pelo que eu penso, não deve ter, porque nós trancaram os filhos em casa, não chassei de jeito nenhum, com a escola online, esse troço que eu até aprendi bastante. Venho aqui, tiro o xerox para material, tiro a fotografia, manda todos os dias. Aquela obrigação de ficar ali. Os filhos nossos estão mais viciados nessa tal de internet, que não consegue sair daquilo, não conversa mais contigo, não brinca mais contigo, não conversa mais contigo, viciado naquele troço ali todos os dias. Tu tem que brigar, vem cá, filho, vamos brincar. Eu que brinco com a minha filha, com boneca, com brinco que quiser, mas eu adoro minhas filhas, amo as minhas filhas. Lutei para que elas não saíssem de casa, não fossem na pracinha, para não pegar essa doença. Agora vem esse governadorzinho dizendo que vai fazer leis, quer dizer, dando autorização para voltar às aulas, que querem que tenha aula, e dá o compromisso aos professores e aos pais. Não, ele está brincando. Acho que ele está gozando com a minha cara. Eu, como cidadão, eu, como pai de duas meninas que estão estudando, vou de um neto que está na escola. Aí que eu pergunto para os senhores, quem é ele? É fácil pegar uma caneta e fazer a lei. É fácil, quando nós estávamos na bandeira vermelha aí, que não tínhamos não tinha como trabalhar, os comércios fechados. É fácil para ele aqui, que ele tinha que dar um canetaço e baixar o arroz, baixar o óleo, baixar a alimentação do povo. Isso ele tinha que fazer se ele quisesse o bem do Rio Grande do Sul. Esse cidadão, esse como do Uruguai, cara de pirro, que só veio aqui nos enganou, bem enganadito, e me enganou a mim também. Eu tive que votar nele e votei nele.
Mas eu tenho que cobrar também do meu vice-governador, que é do meu partido. Aonde é que está ele? E eu vou cobrar dele. Vou cobrar do vice-governador do PTB. Tem que cobrar. Ou é só na eleição que se lembra de nós? Por que não vai contra esse governador que faz essas leis? Os meus filhos não vão estudar, mas de jeito nenhum. Não vão. De tanto nós cuidamos dele. Imagina, senhores, nós, costume na fronteira da paz, nós, Gaudério, sempre com nossos filhos brincando um com o outro, vão ir para a escola, não vão poder nem conversar com o coleguinha. Não vão ter aquela brincadeira, professor, de brincar na hora do recreio. Aí nós vamos estar ensinando para os nossos filhos a rebeldia, não a amizade, não a confraternização, porque eles não vão poder nem conversar com os coleguinhas. Que lindo, não? Que lindo mandar ele trabalhar no palácio do governador, mudo, não vai falar com ninguém. Ele está gozando com a nossa cara, está brincando com a nossa cara. Esse tal de governador é brincadeira. E tem que dizer assim, professor, é que o senhor tem toda a razão no que fala aqui, que ele não sabe o dia a dia. Ele não sabe o que nós passamos aqui. Não sabe o que é conviver com o filho. O dia que ele tiver um filho e passar 10% nós passamos, olha, é brincadeira, filho, vamos para a praça, rapaz, eu tenho que ter cuidado, está ter cuidando, e vai para um colégio que, onde ele vai brincar, vai sorrir, vai conversar com um coleguinha. Não, tu não pode fazer isso, filho. Não, ele está brincando, né? Não, para você ver uma coisa assim, novos vereadores, é tanta coisa que a gente ouve, vê, não podemos fazer nada, né? Mas eu acho que nós tínhamos que fazer sim. Porque muitas coisas culpam o político, o vereador. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está me escutando, porque eu sempre cobro do meu deputado. Eu sempre cobro do meu deputado estadual, ele fez aqui, apesar que estadual eu nem tenho. Discuti com ele porque eu não gostei do que ele fez, não apoiei nenhum deputado estadual. Apoiei um deputado federal. E nós cobramos dele, eu cobro aqui dele, aqui, ó. Mas eu faço uma pergunta para os senhores. Essa culpa desse governador, dessas leis que eles fazem, as autoridades que apoiam esse governador, o culpado não é só nós. O culpado também, para mim, é o povo. Porque eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que eu faço pergunta sempre quando me entrevistam, que me fazem as entrevistas em online, essas coisinhas que eu faço uma pergunta a todas as pessoas que estão me perguntando, e eu quero deixar esses que estão me ouvindo aqui, tá? O meio de comunicação também, que gosta de falar mal. Eu gostaria de saber assim, ó, se cada cidadão santanense, no momento em que votou para o seu vereador, ele cobrou o seu vereador? Durante os 4 anos ele cobrou? Não. Se no momento que o povo cobrar do seu político, cobrar daquele que elegeu, nós não estaríamos assim. E no momento que nós cobrarmos nossos deputados, o Rio Grande do Sul também não estaria assim. Mas nós tínhamos que divulgar o nome deles, dizer o que eles estão fazendo. Porque só sabem nos usar aqui. Só sabem nos usar. E o povo, mesma coisa. O povo, nosso povo. Aí eu faço a pergunta, tu sabe das 15 pessoas que estão me entrevistando? Ninguém responde. Agora eu pergunto, por quê? Por que é 24 horas, faz 4 mandatos que eu estou aqui? Porque eu moro na vila e sou cobrado 24 horas. Olha esse buraco, olha a saúde, olha isso. Sexta-feira eu estava lá, brigando. E aí, vamos entrar na justiça de novo. Tá? Mas eu sou cobrado 24 horas. E digo, por isso que eu retorno. E outra, ajudando 5, 6 mil pessoas. Porque 3 mil no último dia nem reconhece o trabalho que a gente faz aqui, honestamente. Então, eu sou contra esse governador, tá? E peço que a comunidade, o povo, cobre do seu político que vota. Não vota e fica em casinha de cabeça baixa para estar ouvindo cobra. Liga, ô meu vereador, o que está fazendo? Eu votei em ti. Não é só por obrigação, tem que cobrar de nós. E não nos cobram. Vou contar uma historinha rapidinha aqui para os senhores, tenho 3 minutos. Certo? Um dia um rapaz tomou uns alquitos, se empedou, né? E se viciou. Chega na noite, invade a casa dos seus familiares, do seu pai, sua mãe, seu irmão, e como não tinha dinheiro para tomar, quis agredir o pai, a mãe, pegou uma faca, quis matá-los. Chegou os outros irmãos, tiraram ele para fora. Ele foi para um certo lugar e quis se matar. Aí acionaram a brigada militar e os bombeiros, a ambulância. Aí a ambulância foi lá, trouxe o meliante fora do município, até o hospital. Chega no hospital, ligaram.
a uma doutora que trabalha tipo no CAPES, assim, um exemplo, tá? Alô, aconteceu isso, tá, não, dê tal remédio para ele, porque ele está alterado, tentou matar os familiares, tentou se matar. Então tá. Aí, o que acontece? Vamos liberar ele. Vamos liberar ele. Tá? Aí os familiares apavorados ligam e começam a perguntar para as autoridades, como vão liberar ele? Já tentou matar o pai, a mãe e a família? Já tentou se matar? Vocês vão liberar ele? Que essa pergunta eu quero fazer. Tem um policial federal aqui, tem advogados, professores. Eu quero fazer essa pergunta. O que se faz com aquele cidadão? Liberamos ele do hospital para ir para casa, para tentar matar o pai, a mãe, a família, ou tentar se matar. Aonde colocamos eles? Onde colocamos ele? Tem algum lugar? Aconteceu isso ontem. E aí, que nós temos que pensar também, mais um problema de saúde. Mais um problema de saúde que nós, como eu disse, primeira vez que está acontecendo isso comigo. O que fizemos? Aí que aconteceu a solução, dopar ele bem dopado, para hoje tentar trazer até o CAPES para ver o que vai ser fazer com esse cidadão, onde é que nós vamos colocar ele? Mas essa madrugada, a irmã, o irmão, o pai, a mãe estavam em risco de serem vítimas do próprio filho, do próprio borracheira, do próprio viciado no álcool, que isso é a vida deles, essa é a história de cidadão. E aconteceu, senhores, aconteceu. É para os senhores ficar pensando, tá? O que nós devemos fazer futuramente, aonde tem esse lugar, vereadores, para colocar esse cidadão, para não voltar, para não ser ameaçado, sua família de volta. Aí eu fiquei até, eu digo, não, se for na Câmara, vou falar isso aí com nossos colegas, que a gente tem que pensar nisso também, que não é fácil. Aí o que acontece? Vereador, pelo amor de Deus, vai lá, me quebra esse cara, faz isso, faz aquilo, e muitas a gente fica demotada. Muitas vezes o exame que leva 5, 6 meses nós não conseguimos fazer. Muitas coisas nós fizemos aqui, mas porque nós temos cobrado pelo povo. O povo. Aí vem esses grandão, fazem lei, como esse governadorzito. Deus o livre. Ele passa na minha frente. E vou cobrar também do meu vice-governador, que é do meu partido. Estou envergonhado, sim. E se voltarem às aulas, os meus filhos não vão estudar. E se quero saber quem eu vou fazer, vou processar eles também, porque eles não deixaram sair, não deixaram os filhos fazer nada, estão até agora como preso. E aí querem agora, porque o ego deles para voltar às aulas, 2 minutos para terminar, uma pouca vergonha. Este governador, Deus o livre. Obrigado, vereador Melado. Obrigado. Próximo vereador, vereador Luiz Itacir. Muito bom dia, senhor presidente Antônio Zenoir, vereadora Márcia, os demais vereadores desta casa, a vereadora Maria Helena. Um bom dia especial ao Valdir. Valdir, tu está sempre nos acompanhando aqui, nós escutando. Eu sei que tu é um autêntico participante aqui da comunidade santanense. São poucas pessoas, mas das poucas que tem, tu está sempre aqui presente, nos assistindo. Eu quero, senhores vereadores, em primeiro lugar aqui, vereador Antônio Zenoir, deixar o meu protesto por tudo isso que vem acontecendo com a classe que eu considero mais importante dos importantes, que é os professores. Jamais o Itacir estaria aqui se não passasse pela mão de um professor ou de uma professora. Jamais tinha um juiz nesse país, o juiz que deu o canetaço, agora para eles não receber, Antônio Zenoir. Ele aprendeu com o professor, com a professora. Portanto, Zenoir, isso que está acontecendo, esse desmonte da educação, é para prejudicar, sim, aqueles, Melada, aqueles que precisam. É para filho de pobre não aprender. É para os filhos de pobre, na escola pública, tem que terminar, porque os filhos de pobre não podem estudar. Porque o cidadão, quando ele tem a oportunidade de estudar,
a consciência do cidadão evolui. Mas como é que vai evoluir? Através do conhecimento, professor Zenoir. Através do conhecimento, tu vai começar a questionar, tu vai começar a ocupar os espaços. E isso não está na prioridade. Agora, toda a pressão do governo federal é em cima dos funcionários públicos, porque na reforma administrativa eles querem prejudicar, o vereador Marco Monteiro, todos aqueles servidores do serviço público, acabar com o serviço público, passar a conta para aqueles que menos ganham. Então, tudo aquilo que a gente construiu há anos, para questionarem, mas o governo do PT, Partido dos Trabalhadores, mas foi um acúmulo, gente, de conquista que o povo conquistou. Agora, eu até conversava com... Porque eu tenho orgulho das pessoas que eu apoio. Conversava essa semana com o deputado Edgar Preto. Todo mundo conhece, o Edgar Preto tem um trabalho, um excelente trabalho aí do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual que eu votei, e ele dizia, pois é, Itacir, no governo Tarso, eu fui procurado por muitos e muitos professores que queriam, naquele momento, Antônio Zenoir, aumentar suas conquistas. E o governo Tarso diz, até aqui eu posso, a partir daqui eu não posso. Inclusive, a própria professora que deu aula para ele foi na casa dele, pedindo o apoio. E o Edgar, como muda, né? Hoje, o que a gente tem feito lá é brigar pelos professores para que eles não percam aqueles direitos que tinham e estão sendo prejudicados. A educação, tanto no Estado como nesse país, está indo devagarzinho. Como dizia no ditado do meu avô, está indo por ralo. Meu avô tinha uns ditados bem grosseiros, né? Então, acabando com a educação nesse país e tudo aquelas conquistas estão seguindo. A gente diz aqui, venham para a luta e não vão deixar que isso aconteça. Porque eu sei que esse poder nosso aqui de Santana Livramento, todos aqui, né, não concordam com esse desmonte. Mas, senhores vereadores, eu, no meu trabalho feito, primeiro que eu tenho feito um trabalho dito para os novos candidatos, que são aqueles que querem uma cadeira aqui no Poder Legislativo, dito para eles, façam o trabalho de vocês, divulguem o trabalho de vocês, mostrem o que vocês querem fazer no Poder Legislativo e não usem muito a criticar e falar dos outros, porque o espaço tu não conquista aqui falando mal dos outros. Mostra o que tu faz. Porque eu tenho, como eu disse, eu tenho o deputado federal, Dionísio Marcon, também um deputado lutador lá na Câmara dos Deputados, sempre votou a favor daqueles que mais precisam. E aí, senhores vereadores, quando eu falo isso para os demais colegas que querem ocupar um espaço aqui, porque eu trabalho assim, o meu jeito é trabalhar assim. Eu quero colocar aqui algumas coisas que estão acontecendo importante. Primeiro, essa questão das redes de água. Se eu ir somar durante esses 8 anos, eu fui umas 20 vezes eu fui na SDR. Fui quando vários vereadores aqui foram comigo. O vereador Dagberto foi comigo. O vereador Melado foi comigo, que eu me lembro aí nas últimas pautas. O vereador Navarro foi comigo. Vários vereadores foram, mas foram 20 vezes que eu fui lá. E a pergunta é, o que tanto faz o vereador em Porto Alegre? Agora o resultado está aqui. Chegou de verdade, está aqui as empresas se instalando. São 500 famílias que vão ser beneficiadas. São mais de 5 milhões, só nesse primeiro lote, 5 milhões. E
encaminhada a licitação para mais 4 assentamentos, está encaminhada a licitação. Ao total, são 10 assentamentos que está chegando de verdade à rede de água. Começou o serviço. Porque o problema é que o pessoal nem acredita mais. Recurso 2011. Vejam bem, recurso 2011, tu desiste quase, mas eu digo, não, eu não vou desistir, eu vou insistir, insistir, insistir. Está aqui, então, são 10 assentamentos beneficiados, nessa primeira leva são 6. As empresas já no Banhado Grande começaram o serviço, agora, dentro de 8 dias, vão começar no assentamento Fidel Castro a obra, vai ter também para aqueles assentamentos que não perfuraram os poços, eles vão perfurar os poços, porque licitaram junto também a perfuração. Imagina, agora está chovendo bem, mas imagina, vereadora Marilena, o município teve que pedir ajuda para o Exército, porque eram 480 famílias que não tinham água. Esse é um resultado de anos de luta, vereador Leandro, de anos de luta que a gente vem lutando. E a gente sabe que lá a importância que tem, porque a água é vida. Vocês imaginem, uma família tinha que pegar 250 litros de água e ficar uma semana esperando para chegar o caminhão da água de volta, e poupando aquela água para comida e para beber. Quanto é satisfatório, Melada, quando a gente chega no momento da execução do serviço. Eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma satisfação vir para o Poder Legislativo, lutar por essa demanda e fazer com que essa demanda se torne realidade. Porque assim a prova lá, o cara quer saber realmente, não, eu quero saber mesmo, a máquina tem que chegar, quero saber que instale. São 3 assentamentos que já têm rede de água. Com esses 10, vão ser 13 assentamentos que vão ter rede de água. Graças a essa luta nossa de não desistir nunca. Então, insistir e a luta é muito importante. E agora está aqui, então, vai ser em torno de 6 milhões com esses outros assentamentos que estão sendo licitados. E, por último, nós precisamos, já disse aqui nessa tribuna, numa próxima oportunidade eu vou falar, mas que seja criado o Fundo das Estradas Rurais. Santana Livramento tem que criar o Fundo das Estradas Rurais. É possível, é possível. É uma luta, Melado, que desde que eu entrei aqui, eu insisto, porque eu não quero estrada somente para os assentamentos. Eu quero estrada para todos os que estão residindo lá no meio rural, seja pequeno, seja grande, porque todos precisam. Mas o Fundo das Estradas Rurais tem que ser criado, tem que ser conversado com os produtores para eles contribuir no fundo e nós fazer uma gestão eficiente do fundo e fazer com que as estradas rurais, tu não precisa pedir recurso somente para o governo do Estado e governo federal, porque eles já nos abandonaram, nós temos que construir a nossa força municipal. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Itacir. Senhor presidente. Sim, senhor Questão de vereador. ordem. Só reforça aí que volta ao normal amanhã, né? Conforme o presidente titular, Romário Paz. Certo. Todas as sessões agora, segundas, terças e quartas, né? Só reforce para Tá que... bem, vereador Maurício. Então, comunicando a todos que a partir de amanhã, já hoje, né? Essa semana, toda ela já é normal aqui na Casa Legislativa, voltando com os 3 dias de funcionamento e de sessões. Sendo isso, não havendo mais nada a constar, encerro a presente sessão. Obrigado, senhores vereadores.